Então, vamos lá. Eu quero primeiro cumprimentar todos que estão aqui com a gente, né? Que está com esse momento desse encontro. Eu sou Nádia, para quem não conhece, eu trabalho no Ladetec e estou aqui para moderar esse encontro com a Vanessa. O Ladetec, para quem também não é de lá e não conhece, é um laboratório de apoio ao desenvolvimento tecnológico. Ele é uma holding de laboratórios pertencente ao Instituto de Química da UFRJ. E ele é composto por 16 laboratórios e 5 núcleos de pesquisa e prestação de serviço, voltado para diversas áreas de química. E essa nossa Saúdetec, a Semana de Saúde do Ladetec, iria acontecer agora em abril, lá no laboratório. Mas, respeitando toda essa questão da pandemia, né, orientação, a gente resolveu ficar cada um no seu cantinho, né, Vanessa? Vanessa está lá em Petrópolis. E a gente não quis deixar de fazer a nossa Saúdetec. Então, convidamos a Vanessa, que é nutricionista, Vanessa Chaia Kuiper, doutora em Ciências Biológicas e coordenadora técnica do Laboratório de Avaliação Nutricional, que é o LANUTRI, muita gente da UFRJ conhece, do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ também. E aí ela vai trazer um tema para a gente bem oportuno, que é alimentação em tempos de trabalho remoto. Vanessa, fala um pouco aí de você, se apresenta para o pessoal, por favor. Sim, então, Nádia, primeiramente eu queria agradecer, né, ao seu convite, ao convite do Ladetec, por essa oportunidade de estarmos aqui juntas, né, apesar da distância física, e com tanta gente aí podendo conversar a respeito desse assunto, né? Então, assim, primeiramente, como você bem colocou, acho que convém fazer uma breve apresentação, como que eu cheguei no LANUTRI, né? Tem muitos alunos que participam do perfil do Ladetec e também do LANUTRI, que ficam curiosos em saber como que isso tudo acontece desde a graduação, né? Então, assim, eu me graduei em 2004 em nutrição. Em 2006, me matriculei oficialmente no mestrado, lá no Instituto de Nutrição Josué de Castro. 2010 comecei o meu doutorado no Instituto de Biofísica, também da UFRJ. De 2010 a 2015, então, fiquei envolvida no projeto de doutorado, e tanto no mestrado quanto no doutorado, os projetos de pesquisa eram com mulheres obesas, né? E havia também bastante análise de bancada, então, assim, para o pessoal do Ladetec, para os alunos do Ladetec que estão aí nos assistindo, os colaboradores, eu tive a oportunidade, então, nesse período, de vivenciar isso bem de pertinho, inclusive análises moleculares, né, de biomarcadores, enfim, foi um período bem intenso, mas de muitos aprendizados também, né? E em 2010 foi quando eu entrei para a UFRJ como nutricionista, né, lá do Instituto de Nutrição, e mais especificamente no LANUTRI. Então, estou há 10 anos no LANUTRI. Atualmente, eu sou a coordenadora técnica, trabalho com mais 2 nutricionistas, a Maísa Martins e a Marcele Lopes, que com certeza devem estar aí também nos assistindo, né? Nós temos 2 bolsistas de iniciação científica no nosso laboratório, a Milena Martins e a Larissa Lima. Temos uma coordenação acadêmica da professora Ana Luísa Faller e outros docentes também do Instituto de Nutrição que colaboram conosco nas nossas atividades. Então, assim, de forma bem resumida, Nádia, para quem não conhece o LANUTRI tem como missão principal promover habilidades e competências nas áreas de avaliação do estado nutricional e também da promoção da alimentação adequada e saudável. Então, nós fazemos treinamentos, capacitações em antropometria, e também alguns projetos que envolvem aconselhamento nutricional individual e coletivo para a comunidade da UFRJ. Né? Alunos e servidores, Vanessa? Então, sim, alunos e servidores. Para alunos, nós temos um projeto que é o projeto de aconselhamento nutricional para os alunos de graduação da UFRJ, e para servidores nós temos o Saúde na Medida Certa, UFRJ, né? Que já é bem conhecido, tá? Acontece desde 2014. E além de outras frentes de trabalho, nós temos um curso de extensão em capacitação em antropometria nutricional para prática profissional, que já vamos para a 3ª turma.
e outras atividades aí acadêmicas e técnicas, enfim, de pesquisa. Quem Tá bom. quiser saber um pouco mais, pode entrar no nosso site, né? O Lanutri tem uma página e as informações estão sempre sendo atualizadas. Tá tudo lá bem explicadinho, tá bom? Muito obrigada, então. Por Então, nada. vamos ao tema? Com certeza. Vamos ao tema. É, Então, na realidade, assim, a primeira coisa que eu acho importante a gente destacar aqui, eu gostaria de parabenizar pela temática. Eu acho que o contexto tem tudo a ver com a situação que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão fazendo seu trabalho de forma remota, não é, Nádia? Exatamente. Inclusive, o laboratório, né? Os colaboradores do laboratório. Exatamente. Nós do Lanutri também, né? E assim, quais são o que tem acontecido com a vida das pessoas nesse momento? Eu acho que tem aí um misto de cenários envolvidos, né? Provavelmente tem gente que passou a comer melhor, tem gente que está comendo um pouco pior, porque de repente no trabalho tinha mais opções, né, de alimentação. Tem gente que está se sentindo com mais tempo, outros com menos tempo. Eu sou uma dessas, porque a gente tem que acumular tarefas domésticas e profissionais, né? Exatamente. É um momento também que permite novas experiências culinárias. Muita gente que não ia para a cozinha está indo agora, né? É, aquelas, aquelas pessoas assim mais limitadas com as habilidades culinárias podem estar mais presas ao serviço de entrega, delivery, o que pode não ser uma boa opção, dependendo das escolhas que elas estão fazendo, né? Uhum. Um ponto positivo desse trabalho remoto é que as pessoas estão tendo oportunidade de fazer mais refeições em família, né? Em alguns casos, quem está podendo fazer trabalho remoto, é claro, fique bem claro aqui, né? Que não são todos, né? Esse E comer junto, né, Vanessa, que você comer está querendo dizer. juntos, exatamente, né? Normalmente as famílias às vezes têm oportunidade de fazer no máximo uma refeição ao dia em conjunto e agora estão fazendo mais refeições, ou pelo menos deveriam, poderiam, né, nesse caso. Uhum. E o ponto principal negativo que eu vejo é a questão da liberdade de acesso aos alimentos que a gente tem em casa, né? Porque muita gente está, infelizmente, estocando mais do que deveria. A gente sabe que não é uma coisa que deve ser feita, mas ainda tem gente fazendo isso. E você está em casa, então deu fome, deu vontade, você vai lá na geladeira, vai na despensa e acaba comendo mais do que deveria, e com isso o risco de ganho de peso acaba sendo maior, né? Uhum. E também com diminuição da atividade física, né? Que às vezes Exatamente. você pode até fazer em casa, mas de repente você não tem espaço, né? Nunca é igual, né? Não é a mesma coisa. Então, assim, para resumir, né? Eu acho que a pandemia, esse misto de emoções que nós estamos vivendo, como que isso vai refletir na nossa alimentação? É um cenário muito estressante para todo mundo. As notícias não são boas, nós não sabemos como que vamos ficar em relação ao nosso trabalho, em relação à economia do mundo, à saúde das pessoas que a gente gosta, a nossa saúde, enfim, A própria vida das a pessoas, né? vida das pessoas. Sobrevivência. Exatamente. Então, assim, é um misto de emoções assim muito intensas, né? Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade, tristeza, depressão, distúrbios do sono, estresse. Então, pessoas mais sensíveis e mais vulneráveis a isso certamente estão sofrendo mais do que as outras, né? Mas todo mundo está sofrendo de algum jeito, né? E todas essas questões refletem diretamente no nosso comportamento alimentar, né? Esse é o grande ponto aí que a gente precisa conversar agora, então vamos entrar, acho que no que nos interessa mais, que é a alimentação. Sim. Numa situação dessa de estresse, de ansiedade aumentada, normalmente as pessoas acabam buscando o consumo de alimentos que dão mais conforto, né? Então, doces, alimentos com muita concentração de açúcar, infelizmente isso acontece muito. E aí, vale a pena que a gente até esclarecer para o público que está nos assistindo aí, nem todo mundo conhece esses termos, que a fome ela pode ser dividida em dois tipos principais. Nós temos a fome fisiológica, que é um processo fisiológico, biológico, né? O corpo precisa de nutrientes, nós precisamos nos alimentar, e a fome hedônica ou emocional, que é aquela clássica vontade de comer, ai que vontade de comer um doce, um chocolate. Então é nesse momento essa fome que está mais aguçada, né? Uhum. É para compensar, né? Isso tudo que você falou. Exatamente, exatamente. E Né? também
Vanessa, a gente tem observado, até conversando com pessoas, trocando ideias, que também o aumento de bebida alcoólica também. Você está em casa, você está mais tranquilona, né? Você Exatamente. faz seus horários, e isso eu tenho escutado esse aumento mesmo. Você tem visto isso? Tem Tem. aparecido? Sim, Nádia, com certeza. Inclusive, esses dias aí eu li uma matéria que saiu no G1, se eu não me engano, falando exatamente disso. Né? Os supermercados relataram, inclusive, um aumento nas vendas das bebidas alcoólicas. As pessoas também estão afirmando esse hábito, né? Inclusive pela questão da maior flexibilidade de horário. Quando você trabalha em casa, os horários ficam um pouco confusos. Aí a pessoa, às vezes, dorme muito tarde, trabalha até tarde, aí acorda mais tarde. Então, acaba se sentindo mais à vontade, como você falou, né? E aí, o consumo de bebida alcoólica, que às vezes era restrito ao final de semana, passa a acontecer também durante a semana, né? Então, aumentou o consumo, sim, por algumas pessoas de bebida alcoólica, né? Pensando na alimentação, então, assim, o cenário que eu fiquei tentando imaginar, que eu acho que é o mais provável que esteja acontecendo na vida dessas pessoas, é o seguinte: maior consumo de energia, de calorias, né? Principalmente de carboidratos e gorduras, é claro, né? E alguns Uhum. casos das bebidas alcoólicas aí, como a gente acabou de comentar. E esse hábito, ele pode favorecer o quê? Ganho de peso, né? E Sim. obesidade, sem dúvida, né? Em longo prazo, dependendo do estado nutricional ali da pessoa, no início ela vai acabar se tornando obesa. A obesidade é uma doença crônica, de difícil controle, caracterizada por um quadro de inflamação crônica e que está associada a diversas outras doenças importantes e também crônicas, né, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, distúrbios respiratórios, né? E essas condições aí que a gente acabou de citar, elas são situações que fragilizam o indivíduo, por exemplo, numa situação de contaminação pelo vírus, por exemplo, pelo coronavírus, né? E a obesidade em si, por si só, também já torna essas pessoas mais frágeis e num grupo de risco, vamos dizer assim. É uma coisa que a mídia não está falando muito, fala-se muito em idosos, em portadores de doenças crônicas e imunossuprimidos, né? Mas os obesos também fazem parte desse grupo de risco, tá? Uhum. E assim, os números nos assustam, porque desde há 12 anos atrás, quando saíram os dados da última POF, né, a pesquisa de orçamento familiar que o IBGE realiza periodicamente, que esses números já eram muito elevados, né? Em torno de 17% das mulheres já apresentavam obesidade nessa época, em torno de 12% dos homens. Acredito que 12 anos depois isso deve ter aumentado ainda mais, né? Então, você imagina quantos brasileiros e quantas pessoas no mundo inteiro não são obesas e, consequentemente, estão correndo maior risco diante de uma possível contaminação pelo vírus, né? É, sim. Acho que vale a pena destacar isso. Bom, agora eu acho que eu pensei em organizar, agora a gente vai começar a pensar em coisas mais práticas, assim, né? Acho que foi mais para introduzir essa reflexão do tema. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa alimentação trabalhando em casa? Primeiro ponto, que eu acho que eu preciso destacar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, quem é da nutrição já conhece, com certeza, nós temos um material fantástico disponível na internet, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Então, para mim, esse é o ponto principal. Leiam, desfrutem, apliquem no seu dia a dia os conceitos que estão lá no nosso guia, tá? O Guia Alimentar é um documento oficial do Ministério da Saúde. Ele sofreu a última adaptação em 2014, né? Participou dessa atualização o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, lá da USP, o NUPENS, né? O documento foi super elogiado no mundo inteiro. Ele serve para incentivar a promoção da saúde e de práticas alimentares saudáveis e sustentáveis a nível individual e coletivo. Então, se aplica nas nossas casas, por exemplo, né? E ele traz uma perspectiva muito interessante, que é a classificação dos alimentos baseada no grau de processamento dos alimentos. Então, a gente deixa de ficar pensando só naquela questão da composição nutricional do alimento e passa a pensar no grau de processamento. Então,
De acordo com essa nova classificação, os alimentos passam a ser divididos em 4 grupos: in natura e minimamente processados, ingredientes culinários, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Quer falar alguma coisa, Nádia? Então, é interessante você trazer essa discussão do guia e dizer para as pessoas que o guia é de fácil leitura, não é? Ele não é. Vocês não vão falar, vou ficar lendo essas questões técnicas da nutrição. Nada disso, tá? Não, ele é de fácil leitura. Sim. E ele começa a enxergar o indivíduo como uma pessoa que come e não como um organismo que digere nutrientes. Então, acho que esse é o demarcador de visão do guia. Eu acho que vale a pena, foi bem lembrado, Vanessa, eu acho que vale a pena, quem está em casa, tem um tempo, dar uma olhada no guia. Com certeza, com certeza. Aqui a gente não tem tempo suficiente para destrinchar essa classificação que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Então eu vou só destacar assim, alguns pontos principais do guia, mas acho que a mensagem principal do guia, que deve ficar para as pessoas, até que para quem ainda não leu, é a seguinte: comam comida de verdade. Comam arroz, comam feijão, comam carne, frango, peixe, ovo, leguminosa, se você é vegetariano, não importa, sementes, grãos, mas comida de verdade, né? E não comida de mentira, comida ultraprocessada. Essa é a principal informação do guia. Para quem não tiver muito tempo de ler o guia agora ou depois, enfim, leiam pelo menos os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, que está lá no final do guia, né? Que aí ele destaca bem as principais recomendações. E aí, o que eu fiz? Assim, pensando nesses 10 principais passos, eu tentei relacionar algumas questões com a nossa regra de ouro do guia, que é a seguinte: estando em trabalho remoto ou trabalho convencional, a base da nossa alimentação deve ser constituída por alimentos in natura ou minimamente processados. Se possível, em variedade adequada, é claro, e predominantemente de origem vegetal. Então, o que é isso? Frutas, verduras, legumes, grãos, cereais, carnes, ovo, leite, todos esses alimentos fazem parte desse grupo. Um alimento in natura, ele se torna minimamente processado quando ele passa por um pequeno grau de processamento, como o próprio nome diz, né? Então, um grão que é seco, selecionado, envasado, uma carne que é limpa, filetada e congelada, ela se torna minimamente processada, mas ela ainda está dentro dessa categoria, né? Então, em termos bem práticos, assim, se a gente for pensar no nosso prato, na hora do almoço, na hora do jantar, na lancheira, por exemplo, da criança quando voltar para a escola, metade do que a gente está colocando ali, ou no prato, ou na lancheira, não importa, deve ser constituído de vegetais, de frutas, de hortaliças, né? E aí eu peço para excluir nesse momento as batatas, o aipim, o inhame, porque eles vão entrar em outra parte do prato. Então, assim, 50% da tua refeição deveria ser composta de hortaliças, frutas. A outra metade do prato, o que a gente vai colocar? Um quarto do prato ali serão as fontes de carboidrato, né? Batata, macarrão, arroz, pão, farinha, enfim, tudo isso, se possível, na versão integral, né? Se houver essa possibilidade. E o outro, um quarto do prato, as fontes de proteína. Aí entram as leguminosas, todos os tipos de feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, as carnes, frango, peixe, ovo, para quem consome, tá ok? Então, assim, a gente tem que pensar na situação atual. Se eu estou em casa com a minha família, mais pessoas fazendo refeições em casa, eu preciso me planejar para ter esses alimentos em casa, né? Comprar os alimentos frescos para garantir que a gente consiga manter uma proporção adequada desses alimentos, vamos imaginar assim. E combinar quem vai descascar e cortar, né? Porque também tem isso, as pessoas falam, mas dá muito trabalho, comida natural, porque tem que comprar, tem que descascar, tem que... Então, agora então tem muita mão de obra. Com certeza, esse é um ponto fundamental que eu vou abordar logo na sequência aqui. Próximo ponto importantíssimo: evitar consumir alimentos ultraprocessados. Por quê? Você come um alimento ultraprocessado e aí você deixa de comer o alimento in natura, né? Você deixa de comer a comida de verdade para comer a comida de mentira. E o que é o alimento ultraprocessado, para quem não sabe? Todas essas comidinhas prontas de pacote, biscoitos, salgadinhos, refrigerante, alimentos desidratados como refresco em pó, sopa em pó, macarrão instantâneo, lasanha congelada, hambúrguer, frango empanado, tudo isso, né?
E o que caracteriza principalmente esses alimentos? Eles são pobres nutricionalmente falando. Eles têm muito sal, muitos aditivos químicos, uma lista imensa de aditivos químicos, aqueles nomes super estranhos, né, que a gente vê lá no rótulo. Regulador de acidez, conservante, espessante, e por aí vai, anti-umectante, uns códigos esquisitos. Quanto maior o número de substâncias, pior ainda, né? A comida que a gente faz em casa não tem nada disso, né? Então, assim, vamos tentar, nesse momento, principalmente, evitar comprar esses alimentos. Porque se você tiver na despensa, no momento de estresse, é fácil você abrir um pacote de biscoito e consumir, né? De uma hora para outra. Vendo uma televisão ou de frente para o computador, não é verdade? Então, o importante é evitar. Isso aí. Ou então, se você é muito consumista, você pede para comprar, se mora alguém com você, e pede para deixar escondido. Só vai te entregar naquela hora que você estiver desesperada. Porque, na verdade, Vanessa, tem uma hora que você está, ainda mais nesse momento. Teve uma hora que você quer sentar no sofá sim. Sabe, dar uma relaxada sem precisar. Então, a gente entende isso, né? Claro, mas é um momento, né? Não é o cotidiano. E eu acho que até nesses momentos, assim, a gente vai ter vontade de comer doce, de tomar um café da tarde com um pedaço de bolo, de comer uma pizza no final de semana. Tudo isso é perfeitamente normal e é possível fazer. Só que você pode também fazer melhores escolhas nesses momentos. Preparar sua própria pizza, não é verdade? Colocar vegetais em cima da pizza, comer a pizza com uma salada, fazer um bolo à base de frutas, com menos açúcar. Enfim, tem alternativas, né? Tem alternativas. A gente pode comer muito bem, com muito prazer e mantendo a qualidade também, tá? A gente falou sobre a companhia das pessoas, né? Que é muito legal nesse momento. O guia também trata dessa questão da comensalidade, comer com regularidade e atenção. Acho que isso é fundamental, né? A gente tem que ter horário para as refeições, a gente tem que estabelecer rotinas para não virar bagunça, assim como a gente está falando da bebida alcoólica, a alimentação é a mesma coisa. Nós não estamos de férias, né? Nós temos que manter um padrão, uma rotina, e a alimentação não pode fugir disso, né? Tem que ter Vanessa, mesmo que ela pode receber uma adequação de horário, já que a gente não está, né? Ela pode tão rígido, que né? aquela adequação se repita durante a semana. Exatamente. Né? Exatamente. Você não pule, por exemplo, o almoço, né? Que você sente, você arrume a mesa, sente com a sua família, realize uma refeição, coma comida de verdade, porque fazendo dessa forma você vai ficar mais saciado ao longo do dia. Você não vai ter tanta vontade assim de comer doce, de beliscar, né? Porque você está bem alimentado, né? De certa forma, garante um controle maior daquela fome emocional também, tá? A gente está caminhando para o final, tá, Vanessa? O horário, só para te lembrar. 17 minutos? 24, mas tudo bem, vamos lá. Não, mas... Eu só estou te avisando. Não. Tudo bem. É que eu entendi que eu tinha 25 na minha parte, por isso que eu estou aqui mais tranquila. Não, tá bom, pode ficar tranquila, é isso mesmo. É isso? Te avisando que não, beleza, então tá bom. Show. Outra coisa importantíssima, Nádia, nesse momento das refeições, tirar as coisas que nos distraem, que nos tiram o foco da alimentação. A gente, no momento da alimentação, você tem que focar no prato, né? Na comida, nos sabores, nas texturas, no que você está comendo. Ter consciência alimentar é fundamental em toda a vida, nesse momento mais do que nunca. Porque a gente já viu que se a gente sentar à mesa estressado, falando em desgraça, olhando notícias no celular, não vai funcionar muito bem. Então, nesse momento, vamos ficar apenas com as conversas boas e saudáveis em família, ou se não tiver companhia, que a gente fique consigo mesmo, com Deus, e faça também uma refeição em paz. Certo? O ponto-chave aqui, que você já destacou, é a questão de realmente dividir tarefas nesse momento, tá? A gente tem que pedir ajuda da família, né? As mulheres não precisam e não devem concentrar todas as tarefas da cozinha, não dá para fazer tudo sozinha, são muitas tarefas e todos podem ajudar. Isso é bom para todos, né? Porque você imagina, quem tem criança em casa é o momento de envolver os filhos, ensinar. Isso é tão bacana, né?
faz parte do processo de educação alimentar e nutricional, né? E o tempo para alimentação ele tem que ser realmente bem organizado, porque são muitas tarefas. A gente tem que organizar da compra até o armazenamento, passando pelo preparo, pela arrumação da cozinha, são muitas atividades, né? Sim. E aí, nesse aspecto, eu gostaria de destacar principalmente a questão do planejamento das compras dos alimentos. Para quem não tem muita experiência, é uma tarefa meio complicada, né? As pessoas ficam perdidas, a gente sabe disso. Então, assim, dica básica, mas fundamental. Alimentos não perecíveis, que a gente pode guardar por mais tempo na despensa, no armário. A gente pode se organizar, fazer uma lista e comprar uma vez por mês, de repente, se for possível. Claro, se não tiver condição financeira e nem de espaço físico, a gente adapta isso, né? Compra para 15 dias, vê o que é possível, tá? Mas assim, não é um alimento que você precisa comprar toda semana, como os alimentos mais perecíveis, né? E os perecíveis, as pessoas podem fazer também essa lista e comprar talvez uma vez na semana. E planejar como que vai utilizar esses ingredientes. Por quê? Os alimentos perecíveis também têm durabilidade diferente. Algumas coisas estragam primeiro, outras duram mais, não é verdade? Nos alimentos que estão na safra, né? Agora não tem muita essa coisa definidíssima de safra, mas tem. Mas tem algumas sazonalidades. Influencia. Por quê? Porque ficam mais baratos. O preço, né? exatamente. E mais saborosos, inclusive. Né? Você até encontra o que não está na safra, mas você vai pagar bem mais caro, né? Então, isso é fundamental que você colocou. Então, assim, vamos lá. Alimentos frescos, em termos práticos, o que a gente pode fazer para aumentar a durabilidade? Alguns vegetais podem ser branqueados, né? A gente faz lá aquele processo de seleção, limpeza, joga numa água quente por um minutinho, retira, resfria rapidamente com uma água gelada, acondiciona no potinho, no saquinho para freezer, etc. e guarda. Guardou dessa forma, vai durar um mês lá congelado, tranquilamente. Brócolis, couve-flor, espinafre, couve cortadinha, cheiro verde, cenoura ralada, uma série de coisas você pode fazer assim. E tem outros que nem precisam branquear, né? Como a gente sabe, né? Aliás, eu acabei misturando. Alguns não precisam ser branqueados, como esses que eu citei. Desculpa, a couve mineira, o espinafre, a cenoura ralada, o alho poró, o salsão não precisa branquear. Simplesmente higienizou, cortou, acondicionou e guarda. Os que precisam branquear, aí, couve-flor, brócolis, uma cenoura cozida, essas coisas. Não dá para a gente ficar aqui detalhando esses procedimentos. Infelizmente, o tempo é muito curto, né? Eu já estou vendo aqui que eu vou ter que cortar um monte de coisa que eu queria falar, mas tudo bem. Então, uma dica bem assim, simples e prática também que as pessoas podem baixar na internet é um guia que a Asbram lançou. Guia para uma alimentação saudável em tempos de Covid-19. A Asbram é a nossa Associação Brasileira de Nutrição, para quem não é nutricionista e não conhece, né? E lá nesse guia da Asbram, eles falam assim, esse passo a passo do branqueamento, até da higienização dos alimentos. Então, assim, tem umas dicas legais, sabe, Nádia? Para quem não tem experiência, vai ser interessante. Bom, eu tenho mais o quê? 2 minutinhos, talvez? Não, pode falar, porque a gente está recebendo poucas perguntas, as pessoas estão mais querendo te ouvir, eu acho. Então tá. Qualquer coisa você me interrompe, então. Vou ver até onde eu consigo ir, que eu tinha separado aqui algumas coisas que eu gostaria de colocar, mas talvez tudo não seja realmente possível, né? E aí, Nádia, só para destacar, para eu não esquecer de falar um ponto super importante, né? Já foi colocado aí, e as pessoas devem estar cientes, né, que não existe evidência científica da contaminação do coronavírus por meio dos alimentos. Porém, a gente precisa manter os cuidados mais redobrados em relação à higienização desses alimentos que a gente vai consumir e de tudo que chega de compras em casa, né? Então, dentro desse planejamento aí familiar, da ajuda mútua, isso também vai ter que entrar na lista de tarefas, né? A gente não pode relaxar nesse momento de maneira nenhuma, né? Certo. Você diz de higienização de embalagem, de higienização do próprio alimento in natura. É mais uma tarefa, né? Porque assim, a higienização do alimento, imagino que a maioria das pessoas já fazia. Agora, das embalagens, ninguém fazia, né? Então, assim, é mais uma tarefa e que toma bastante tempo, né? Sim. Pra gente.
Bom, aí pensando agora em outras coisas aqui que eu fiquei achando importante destacar nesse momento, que eu acho interessante frisar. Não é o momento da gente fazer dietas restritivas. Então, assim, a gente sabe que tem o povo que está em casa mais liberado, comendo e bebendo à vontade, mas tem sempre um grupo que está mais preocupado em manter a forma, em não ganhar peso, em não engordar. Ok, isso é importante, mas não é momento de fazer dietas rigorosas, rígidas, nada disso. Por quê? Quando a gente pensa em resposta do sistema imunológico, a gente não pode se limitar a lembrar apenas dos micronutrientes, não. Caloria, energia é fundamental para uma boa resposta do sistema imune, né? Então, não estou estimulando ninguém aqui a comer exageradamente, não. Mas só estou destacando que não é momento de fazer dieta profissional. Procure um profissional da área, procure um nutricionista, né? Inclusive, né, Vanessa, o Conselho autorizou, o Conselho Federal de Nutrição autorizou o atendimento online, não é? Isso, perfeito. Exatamente. Então, dá para fazer uma consulta online, ninguém vai ficar desamparado nesse momento e não vai fazer restrição exagerada, tá? Outro ponto que eu gostaria de comentar aqui, retomando aquela questão da fome emocional que nós falamos, do desejo de doces e outras coisas mais, o que a gente pode fazer para minimizar esse problema? Buscar atividades que reduzam a nossa ansiedade, o nosso estresse. Até naquele manual lá que vocês produziram do Ladetec, O guia, né? pô, muito legal, do trabalho remoto, vocês citaram várias coisas, né? E que são fundamentais nesse momento. A gente tem que buscar atividades físicas, yoga, meditação, treinos funcionais, HIIT, não importa. Tem um monte de coisa disponível na internet, no YouTube, nas redes sociais, não é verdade? Os aplicativos, tem muitos aplicativos, como vocês colocaram lá, que são gratuitos, né? Então, assim, as pessoas têm que buscar atividades também para dar uma liberada no estresse. Música, dança, ver um filme bacana, ler um bom livro, jogar um jogo com o filho ou virtualmente com um amigo, não sei. Assim, tem opções de atividades para desestressar e não ficar buscando só a comida para aliviar esse estresse nesse momento, né? E caso a pessoa realmente ache que não está conseguindo controlar esses sentimentos, busque apoio psicológico também, né? Pode ser necessário buscar apoio de um profissional da área, um psicólogo, que também pode ser um atendimento online, né? Também. Então, assim, a gente precisa pedir ajuda quando precisa. Não dá para resolver tudo sozinho, tá? A questão do sono, Nádia, acho que é legal comentar, né? Sim. O que está acontecendo também? Muitas pessoas com distúrbios do sono, né? A insônia, aí vão dormir muito tarde, trocam a noite pelo dia. E uma noite mal dormida, além de prejudicar o nosso trabalho, o nosso rendimento profissional, também tem prejuízos diretos na nossa saúde, né? Os estudos relacionam a insônia com ganho de peso, obesidade e outras doenças, tá? Por quê? Porque as pessoas tendem a comer mais no dia seguinte, às vezes comem à noite enquanto estão acordadas, né? A falta do sono à noite altera os nossos hormônios. Então, assim, é uma cascata de coisas que acontecem ali que vão favorecer a obesidade e outros prejuízos para a nossa saúde. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Ter horários, como a gente já falou, para trabalhar, para relaxar, para ir dormir, para desligar o celular, né? Para meditar. Para meditar. E do ponto de vista da alimentação, também tem coisas que a gente pode fazer. Primeiro, não comer muito tarde. Evitar refeições extremamente pesadas, né? De má digestão, que atrapalham o sono, que vão fazer você dormir mal. Uma refeição equilibrada. Aquele princípio lá da comida de verdade funciona bem aqui, a proporção do prato que a gente comentou, né? Ter atenção também com alimentos ricos em cafeína, especialmente a partir de 4, 5 horas da tarde, né? Para você não deixar que isso atrapalhe o seu sono. Tem pessoas que são muito sensíveis à cafeína, tem outras que não são, mas enfim. Eu não sou. Eu também não, mas né, tem gente que é muito sensível. Então tem que ficar atento a essas questões.
E Ok. outra coisa também é tentar consumir alimentos que favorecem o sono, né? A gente sabe que aí os alimentos ricos em triptofano, como leite, derivados, auxiliam aí na produção de serotonina, melatonina, que vão auxiliar nesse processo de uma noite bem dormida, né? Então, você acha que a gente tem alguma pergunta aí que ficou Deixa eu aberta? olhar. Deixa eu olhar aqui. Pode explicar melhor o branqueamento? Ah, sim. Já li informações diferentes sobre o tempo de cozimento e congelamento. Legal, bacana. Olha só, o branqueamento, assim, em geral, o procedimento é o mesmo, tá? O que pode variar é o tempo que você vai deixar o alimento na água fervendo. Dependendo da consistência do alimento, pode ser necessário um tempinho um pouco maior, mas assim, não mais do que 2 a 3 minutos no máximo. Não mais do que isso. Isso acaba sendo também muito individual, né? Porque, tipo, no livro, às vezes, você vai encontrar lá couve-flor, brócolis, 3 minutos. Mas se você deixar 1 minutinho, padronizar para 1 minuto, não vai comprometer o processo, tá? Então, qual é o procedimento? Você, primeiramente, obviamente, vai pegar o alimento, vai limpar ele, né? Selecionar possíveis partes estragadas e tudo mais. Você vai descartar. O alimento já selecionado, você vai fazer uma lavagem em água corrente, né? Antes de levar a água quente. Não é necessário higienizar nesse caso, porque você vai levá-lo à fervura, né? Esteja ali presente no alimento. Tomara que tenha bichinho. Tomara que tenha bastante bichinho. É um bom sinal, né? É um bom sinal. E aí, é um bom sinal. E aí, esse alimento lá já pré-lavado, ele deve ser colocado numa panela, né? Com água já fervendo, né? Não coloca o alimento na água fria, não. Quando a água estiver em processo de ebulição, você coloca o alimento. Colocou o alimento, marca o tempo quando a água voltar a ferver. Porque quando você coloca o alimento, obviamente, o processo de fervura vai dar uma interrompida, né? Começou a ferver, marca 1 minuto, a 2 no máximo, eu diria. Desligou, escorre aquela água fervendo. E aí, o que a gente pode fazer para acelerar o processo de resfriamento? Água gelada, pode até colocar umas pedrinhas de gelo no meio, para resfriar o mais rápido possível aquele alimento, para ele não continuar ali no processo de cocção, né? E acabar passando do ponto. E aí você deixa o alimento escorrer bem, esfriar o máximo possível. Quando ele estiver totalmente frio, embala direitinho, ou em potes, ou plásticos específicos para isso, enfim, na embalagem que você tiver em casa, e acondiciona lá no seu congelador ou freezer. 1 mês, tranquilamente, de 1 a 3 meses, tranquilamente, você consegue manter esses alimentos, desde que, obviamente, você não descongele, porque aí não pode recongelar de novo, né? Ok. Vanessa, tem duas perguntas sobre jejum intermitente. Não, assim, não é o tema, a temática agora. Você até já falou um pouco que esse momento não é um momento de você estar fazendo restrições, mas eu quero que você complete, por favor. Então, era exatamente isso que eu ia falar. Bom, nesse momento, eu acho que eu não recomendaria, né? Na realidade, claro que algumas pessoas eu conheço pessoas que realizam essa por, enfim, desejo próprio, né? Decisão própria, às vezes com apoio até de algum profissional também. Mas nesse momento, Nádia, nem pensar. Jejum intermitente não é o momento, dieta restritiva não é o momento, com toda certeza. Ok. Vitamina C e minerais ajudam nesse momento? Então, eu tinha separado umas coisas aí em relação a isso, mas eu achei que não ia dar tempo, eu acabei tirando, porque viu? Apareceu. Acho que só isso daria uma live, né? Falar do papel da nutrição na modulação do sistema imune. Só antes de qualquer resposta, que fique claro que não existe nenhuma comprovação científica de que qualquer nutriente mágico, nesse momento, infelizmente, nos proteja do coronavírus. Não existe essa comprovação, tá?
Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Mas é claro que nós temos, sim, evidências científicas de vários outros estudos com outras doenças e relacionadas ao sistema imunológico propriamente dito, que mostram que, claro, se você tem uma alimentação equilibrada e completa em termos de micronutrientes, principalmente vitaminas, antioxidantes, alguns minerais também, né? E elementos traço aí que tem papel importante na imunidade, você vai ter sim uma resposta imune mais adequada, melhor, tá? Mas não diria que isso vai ser capaz de evitar, né? Talvez você responda, claro que isso é possível, talvez você responda melhor diante de uma infecção por qualquer vírus, não só o coronavírus, porque você tem uma boa ingestão de nutrientes, especialmente dos micronutrientes, e como eu coloquei lá do início, inclusive de energia, né? Não só das vitaminas e dos sais minerais, mas também de caloria. Aí, então, assim, quais são os nutrientes principais envolvidos nesse processo? Vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina E, zinco, enfim, selênio, tem um monte de coisas, né? Ok. Eu fico, às vezes, eu estou repetindo a pergunta. Eu fico, às vezes, acordada, eu pergunto, eu posso comer à noite? O que eu faço? Então, preciso comer. Bom, essa pessoa dorme durante o dia, será? Bom, se ela dorme durante o dia, ela está invertendo, né? Está trocando a noite pelo dia. Tá. Claro que assim, do ponto de vista... Está assistindo série, não está tentando parar no meio. Do ponto de vista, vamos dizer assim, fisiológico, metabólico, não é bom, tá? Porque nós sabemos que durante o sono a gente tem produção de alguns hormônios que vão fazer falta, né, para o nosso organismo e que podem, como eu já falei, colocar a gente até em risco de algumas doenças crônicas, como obesidade, diabetes e tudo mais. Não é uma boa prática a ser feita, mas digamos que a pessoa esteja fazendo. Ela está acordada à noite e dormindo de dia. Ela vai precisar se alimentar, é óbvio. Mas qual vai ser o padrão dessa alimentação? Isso me preocupa, né? E quem vai comer comida de verdade de madrugada? Né? Uma fruta, talvez, né? Claro, fruta, mingau, vitamina, né? Um leite quente, isso aí é tranquilo, super de boa. Agora, minha preocupação é a de sempre, né? Os ultraprocessados, nesse momento, acabam, infelizmente, alcançando o topo da lista de preferências. Exatamente. Eu acho que eram essas as perguntas. Certo. E eu acho que a gente pode começar a encaminhar para o final. Sim. Antes de te agradecer, eu queria oferecer uma pequena gotinha de arte para finalizar. Muito bom. E é uma poesia que eu acho que tem um pouco a ver, ou muito a ver, com a temática que a gente conversou aqui. E aí eu queria ler essa poesia, não só para você como agradecimento dessa tua boa vontade, trazer esse teu conhecimento para dividir com a gente, mas também com esse monte de pessoa que está aqui com a gente até agora, prestando atenção, trocando também. Então, é um carinho, tá? Que o Ladetec vai oferecer para vocês. Perfeito. Então, vamos lá. São lindos fios de ovos teus cabelos. Teu nariz, um caju cristalizado. Teus olhos, dois bombons, dois caramelos. Braços morenos, só de vê-los, tem-se a impressão de pão de ló tostado. Tão doces são teus lábios, são tão belos que mas parecem mel açucarados. E se te não zangasses, eu diria que és toda inteirinha uma confeitaria. De petisco contendo uma porção. Foi por isso, talvez, minha querida, que por te olhar 2 dias seguida, tu me causaste
uma enorme indigestão. Menina Doce, de Newton Tornag, pai de Eduardo Tornag, ator, amigo e também poeta. Então, com essa, eu abro para você a sua despedida para depois eu fazer o fechamento final. Tá bom, querida, muito obrigada. Então, assim, eu gostaria de agradecer o convite seu, né, especialmente, e do Ladetec também, é claro. Informar, né, que nós lá do Lanutri, eu, Marcele, Maísa, as nossas bolsistas, nós estamos à disposição da comunidade acadêmica e também da população em geral, né, para o que pudermos ajudar. Todos os nossos contatos de e-mail, telefone, estão lá no nosso site, no site do Lanutri. Quem tiver dificuldade de encontrar, mas não há dificuldade, é só colocar lá no nosso Google, que é fácil de encontrar, né? Lanutri e NJC. Lá nós temos várias informações, conteúdos relacionados à alimentação saudável, saúde de um modo geral, um histórico das nossas atividades, dos projetos que a gente realiza. E aqui pelas redes sociais, não só pelo Instagram, mas pelo Facebook, nós também temos publicado matérias atuais de relevância, né, para a população. Inclusive agora, nos próximos dias, talvez amanhã, a gente já publique aí umas matérias falando sobre higienização de alimentos e de superfícies nesse momento aí tão delicado, né, da pandemia. Tem muita gente com dúvida, E vamos colocar também um textinho falando sobre a questão da imunidade. Então, para quem fez essa perguntinha aí, a gente também vai fazer uma matéria a respeito desse assunto lá. Então, agradeço. Foi muito bom. A experiência foi ótima. Muito obrigada. Também eu agradeço o Lanutri, em teu nome, eu agradeço todo o Lanutri, o Instituto de Nutrição, que sempre é parceiro. E também lembrando a todos vocês que ficaram com a gente até aqui, que na quinta-feira continua o Saúdetec, no mesmo horário, com a fisioterapeuta e terapeuta psicomotora Alexandrina de Queiroz, que vai conversar com a gente sobre reeducação respiratória e postural em tempos de trabalho remoto.